ZYX 498, Rádio Jovem Rio FM, 106,3 MHz, canal 292 de comunicação, Rio Pomba, Minas Gerais. Rádio Jovem Rio FM, 106,3 MHz, Rio Pomba, Minas Gerais. A partir de agora, a Rádio Jovem Rio apresenta entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Rio Pomba. A apresentação, Marcos Lodi. Olá, amigo ouvinte, sintonizado na 106,3, sintonizado na Rádio Jovem Rio, muito bom dia. Estamos com mais uma entrevista, a quarta entrevista da série com os pré-candidatos à Prefeitura de Rio Pomba. Eu sou Marcos Lodi. E hoje nós estamos recebendo o pré-candidato Giovanni Bahia, que se encontra em nossos estúdios. Giovanni, bom dia, seja bem-vindo ao estúdio da Jovem Rio. Muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Marcão. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Rio, a todos que estão acompanhando e assistindo também pelas redes sociais aí da Jovem Rio. É um prazer estar por aqui, estou à disposição de todos. Perfeito. A partir de agora, lembrando ao nosso amigo ouvinte, essa entrevista ela está disponível no nosso site, o www.radiojovemrio.com.br. Também você pode entrar nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, para acompanhar ao vivo essa entrevista, além da frequência 106,3. Essa entrevista terá 25 minutos de duração, que começam a ser contados a partir de agora. Então, Giovanni, você foi prefeito, reeleito. O que leva o Giovanni, hoje, em 2024, a topar esse desafio de ser pré-candidato à Prefeitura de Rio Pomba? Marcão, o que me leva a ter essa disposição de encarar esse desafio de voltar a ser prefeito de Rio Pomba é o apelo que eu recebo a todo instante quando eu estou em Rio Pomba, quando eu ando nas ruas, e eu recebo esse apelo, não é de hoje, não é de ontem, não é de anteontem, é há tempos, porque a cidade vive um processo de abandono e de atraso que vem não de agora, vem de outros tempos também, né? E as pessoas estão percebendo isso. As pessoas que moram em Rio Pomba, que estão no dia a dia da cidade, já perceberam há muito tempo que a prefeitura não chega até a porta da casa delas, né? Sentem a ausência do poder público, a omissão muitas vezes do poder público, né? E em função disso, fazem um apelo a quem, por exemplo, tem um serviço prestado à cidade, uma administração reconhecida, como foi a minha, né? E em função disso, eu que estou hoje uma vida estabilizada, família, casado, um filho de 4 anos, que é o Arthur, que é a felicidade da nossa vida, eu não pensava em voltar à atividade política, em voltar a administrar a cidade. Já não disputei as eleições de 2020, por exemplo, né? Me ausentei desse processo, mas aí eu cheguei à conclusão de que eu não posso dizer não à cidade, eu não posso dizer não a esse apelo, eu não posso estar insensível à convocação das pessoas que me conhecem, que gostam de mim, que reconhecem o meu trabalho, reconhecem a minha capacidade. Por estar nesse momento de vida que eu acho um dos melhores da minha vida, eu resolvi me colocar à disposição da cidade, resolvi me colocar à disposição da população para um trabalho que não sou eu que vou reerguer a cidade, é a população junto com todos nós que vamos fazer esse trabalho de reerguer Rio Pomba, como fizemos em 2001, quando pegamos a maior crise administrativa da história de Rio Pomba, né? E para isso eu comecei a construir essa ideia de pré-candidatura, né? Seja internamente em Rio Pomba, com os apoios, com as pessoas que confiam no meu trabalho, e seja externamente com as lideranças que estão ao redor dessa pré-candidatura e que vão nos conferir apoio. Deputado federal Misael Varela, mais votado aqui em Rio Pomba. Deputado federal Luiz Fernando, hoje o coordenador da bancada mineira no Congresso Nacional, tem acesso direto ao Orçamento Geral da União, né, por conta dessa função como coordenador geral da bancada. Deputado estadual Grego da Fundação e a deputada federal delegada Ione, que também estará nessa nossa composição. São pessoas que estão junto conosco, se agregaram a esse trabalho, e eu acho que tem muito a contribuir para esse soerguimento, né, da cidade de Rio Pomba, fazer Rio Pomba voltar a ter rumo, fazer a cidade voltar aos trilhos. Essa é a nossa fundamental preocupação, porque recuperar esse tempo perdido, esse tempo de atraso e de abandono, que, volto a dizer, não vem de agora. Certo, antes da gente prosseguir com a entrevista, eu vou pedir só para retirar o microfone de lapela, só com relação à questão
Isso, só pra gente não ter nenhuma interferência. Agora, como o senhor Giovanni avalia o cenário político da cidade, já que a gente falou em composições, o senhor está falando em composições, em base nessa pré-candidatura, como o senhor avalia o cenário político na cidade? Ô Marcão, eu acabei de falar agora que há uma percepção real, uma constatação da população, e a população vê as coisas muito melhor que nós que estamos na política, de que a prefeitura não chega na porta da casa das pessoas. Esse é o ponto central, é um dos problemas centrais que a gente vê em Rio Pomba. Mas há um problema muito mais grave, muito mais sério, que gera indignação hoje no dia a dia da cidade e que conturba o ambiente político, que é o fato do seguinte: a prefeitura não chega na porta da casa das pessoas, mas a fatura da Copasa chega todo mês debaixo da porta da casa das pessoas, com a conta de água mais 74% de taxa de esgoto. Eu peguei outro dia uma conta de uma moradora do bairro Sol Nascente, que me mandou uma conta que vai vencer agora, final de abril. Ela estava com R$208 de fatura de água, R$204 de fatura de água, mais R$158 de taxa de esgoto, somando R$362 numa conta de água e esgoto agora, né? Se você pegar só esses R$158 que ela vai pagar de esgoto, multiplicar pelos 12 meses do ano, né, dá mais de R$1.800, dá mais de um salário mínimo por ano que as pessoas estão gastando para pagar a taxa de esgoto, né? Quer dizer, tem gente tirando comida da mesa para pagar a taxa de esgoto. Isso é uma lambança, fizeram uma lambança em Rio Pomba e não estão contando a verdadeira história. É uma história longa, eu demando algum tempo, se você me permitir, mas essa história precisa ser contada, e precisa ser contada com fatos, né? O fato é o seguinte: nós temos na nossa comarca 3 municípios, Rio Pomba, Tabuleiro e Silveirânia. Esses 3 municípios sofreram uma ação civil pública, uma ação judicial movida pelo Ministério Público Estadual, pelo fato de que nenhum deles estava cumprindo com regras ambientais no tocante ao tratamento de esgoto. Ou seja, o esgoto sai da casa das pessoas e vai parar no córrego, no rio e in natura, né, sem tratamento. Processos distintos, ações judiciais distintas na mesma comarca nesses 3 municípios. O município de Rio Pomba seguiu o caminho de concessão do serviço de esgoto à Copasa, que nunca foi o melhor caminho. Ao contrário, não era o único caminho, e embora dissessem que era o único, e era o pior de todos os caminhos. E é interessante porque hoje, em função dessa situação que foi criada, você olha para o lado, aqui paga a taxa de esgoto de 74% sem ter o serviço. Você olha para o lado, Tabuleiro não tem taxa de esgoto e não tem serviço concedido à Copasa. Silveirânia não tem taxa de esgoto e não tem serviço concedido à Copasa. Por quê? Por que ninguém se perguntou? Por que ninguém olhou para o lado? Qual o caminho que esses municípios seguiram? E há quem diga que só podia seguir o caminho da Copasa porque o município estava bloqueado na Funasa por causa de problema de uma administração longínqua, que nada tem a ver, inclusive, com a minha, né? Mas não é verdade. Existiam outras fontes de financiamento que não fosse a Funasa. E o que Tabuleiro e Silveirânia fizeram foi exatamente isso. Buscaram outras fontes de financiamento e hoje há uma grande fonte financiadora. E eu não digo nem financiadora, é recurso a fundo perdido. Recurso a custo zero para o município. Tabuleiro e Silveirânia foram atrás do Comitê de Bacia do Rio Paraíba do Sul. O Rio Paraíba do Sul é um rio extenso que corta Minas, Rio e São Paulo, né? Do qual o Rio Pomba é um dos principais afluentes, e foi fundado esse comitê de bacia, inclusive quando eu era prefeito. Eu estou na ata de fundação desse comitê, cuja reunião, se não me engano, foi em 2001 ou 2002, lá em Campos. Eu fui um dos poucos prefeitos que compareceu. Hoje esse comitê de bacia é um órgão extremamente estruturado e com grandes recursos vindos da Agência Nacional de Águas e de outras fontes, para exatamente financiar programas de água e de esgoto, especialmente tratamento de esgoto, né? A Tabuleiro e Silveirânia contrataram projetos de engenharia, engenheiros civis, engenheiros ambientais. Tem custo? Tem custo. Mas seguiram o caminho de gastar dinheiro dos cofres do município, fizeram os seus projetos de engenharia, né? Suas licenças, etc., e apresentaram ao Comitê de Bacia do Rio Paraíba do Sul via AGEVAP, que é um braço executivo
desse consórcio, desse comitê, né? E estão se habilitando. Tabuleiro vai receber em torno de 12 milhões de reais para fazer o seu tratamento de esgoto, todo o seu sistema de tratamento de esgoto, a custo zero. Sabe qual foi o custo do Tabuleiro? O custo dos projetos, que tem um custo, mas foi o custo dos projetos, sem colocar isso nas costas da população. Não tem ninguém lá pagando taxa de esgoto, né? Ao contrário, o Rio Pomba seguiu o pior caminho, porque entregou a concessão para a Copasa, ao invés de gastar dinheiro e fazer seus projetos, ao invés de ter competência técnica, fazer seus projetos, ao invés de fazer a prefeitura raspar dinheiro do seu cofre e fazer a prefeitura aplicar dinheiro nos projetos para buscar esses recursos no comitê, Rio Pomba se colocou da seguinte maneira: entregar o sistema para a Copasa, a concessão para a Copasa, porque em 2014, quando tudo isso começou, e houve um que sentou aqui nesse mesmo lugar que eu estou, um ex-prefeito que sentou aqui e que disse que começou com ele. Porque todos cresceram o olho no momento em que se podia fazer concessão para a Copasa, e essa é a história que ninguém conta. Todos cresceram o olho. O sistema de esgoto de Rio Pomba, ao ser concedido para a Copasa tem que indenizar o município de Rio Pomba por todo o sistema já construído, porque ela vai assumir aquele sistema. Ela não vai só tratar o esgoto, ela vai também cuidar do sistema de coleta que já existe. Bom, ruim, antigo ou novo, o sistema de coleta foi construído ao longo de muitos anos na cidade. Há investimentos feitos. E a Copasa avaliou que esse investimento lá em 2014, Marcão, valia 2 milhões de reais. 2 milhões de reais era muito dinheiro em 2014? Era muito dinheiro. Pensa agora, em 2024, 10 anos depois, né? E o município recebeu, quando entregou a concessão à Copasa, recebeu 2 milhões de reais. Porque cresceram o olho, vai dar para fazer muita obra. Dá para fazer a administração acontecer. E fizeram isso às custas da população, não pensando que a população ia ter depois toda essa taxa. Não importa se a taxa ia começar com 15%, ao final a taxa vai estar em 90% quando o sistema estiver implantado, sabe-se lá quando. Vai estar em 90%, hoje está em 74%. O senhor acredita que chega a 90%? Não, está nos acordos feitos, vai chegar a 90%. Né? Isso é uma lambança, uma verdadeira lambança que fizeram. Quer dizer, municípios como Tabuleiro e Silverânia optaram por buscar os recursos a custo zero, investindo algum dinheiro nos projetos, né? Enquanto o Rio Pomba poderia ter investido 200, 300, 400 mil em bons projetos para ir buscar o quê? O Rio Pomba vai custar o quê, um sistema de esgoto de Rio Pomba? Muito mais que 20 milhões, 30 talvez. Mas isso não pôde ser realizado durante a sua gestão, quando o senhor ficou... Não, na minha época não existia a norma ambiental como ela está hoje. Não tem nada a ver com a minha época. Sim. Certo? As normas, a ação judicial que o Ministério Público moveu contra os 3 municípios, se eu não me engano, começou em 2013 ou 2014, por aí. Tem nada a ver, eu já tinha saído da prefeitura. Tá certo? Cabia aos gestores buscar os caminhos. E não existia só o caminho da FUNAS, existia o caminho do Comitê de Bacia do Rio Paraíba do Sul, que está hoje, Marcão, no 7º edital aberto para habilitação de municípios para recursos para tratamento de esgoto. E ele está financiando municípios de Minas, de São Paulo e do Rio de Janeiro, todos aqueles que têm que são afluentes do Rio Paraíba do Sul, que é o grande rio desses 3 estados, né? Tá financiando, tá no 7º edital, chama Protratar, Programa Protratar. Pode botar no Google, vai ver lá um monte de município habilitado. Grandes, pequenos. Silverânia tá se habilitando, Tabuleiro tá se habilitando. Rio Pomba podia ter seguido esse caminho e não seguiu porque cresceram o olho nesses 2 milhões que o município ia receber de indenização pela rede existente. O que foi feito desse dinheiro eu não tenho a menor ideia, porque a gente não vê o que foi feito. E agora a cidade está diante desse problema. A população penalizada. É quase um assalto o que está acontecendo, eu acabei de falar. Como é que alguém vai pagar mais R$ 1.800 por ano de taxa de esgoto de um serviço que não existe? População tirando comida da própria mesa, às vezes. Tem gente tirando comida da própria mesa, por conta de pagar a conta de água acrescida a essa questão do esgoto. Então nós estamos com esse problema. Esse é o problema central de Rio Pomba, quando você me pergunta sobre o cenário político de Rio Pomba. E nós vamos ter que descascar esse abacaxi à unha. No que me tange, só para encerrar, porque eu estou sendo longo, no que me tange, se eleito prefeito de Rio Pomba, né, as pessoas podem ter certeza absoluta, não terão de mim postura conivente, compassiva, complacente, omissiva em relação à Copasa. Né? Nós vamos ter diálogo? Tem que ter diálogo com a Copasa, mas mais que diálogo, o Rio Pomba vai ter voz.
vai ter voz nessa discussão. E mais do que isso, se eleito, nós vamos procurar todas as alternativas possíveis para a gente poder reverter essa penalização à população de Rio Pomba. Volto a dizer, todas as alternativas possíveis, inclusive do ponto de vista jurídico. O dinheiro dos 2 milhões que o município recebeu não existe mais, eu nem sei o que foi feito com ele. Foi recebido em 2019, passou para a administração que entrou em 2020, uma boa parte desse recurso, eu não tenho a menor ideia do que foi feito. Mas nós vamos ter que achar uma saída para isso e nós, na prefeitura, vamos descascar esse abacaxi à unha, juntos, todos nós e a população junto. A Copasa, ela vai ser um tema central na campanha? Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Isso dói hoje, é o calo que dói nas pessoas, porque isso representa a insensibilidade desses últimos anos, dessa prefeitura que não chega às pessoas, que não conversa com as pessoas. Foi votado a toque de caixa. É só verificar a tramitação desse projeto quando ele entrou na Câmara. Tentaram em 2016, em 2014, setembro de 2014, o prefeito da época tentou, a Câmara na época não quis analisar o projeto, mas em 2018 foi tocado a toque de caixa. É só verificar o tempo de tramitação. Isso vai ser um tema central da campanha e nós temos que discutir. E eu quero que tragam fatos diferentes desses que eu estou dizendo aqui. Por que Tabuleiro e Silverânia estão tendo essa solução e Rio Pomba não seguiu esse caminho? Por quê? Essa é a grande questão. A cidade não precisava estar passando por isso que está passando agora. Volto a dizer, vamos ter que descascar esse abacaxi na unha. Além da Copasa, tem algum outro tema central que você observa na sua visita pela cidade, na conversa com as pessoas e que fatalmente também vai ser crucial na campanha, vai ser importante dialogar com a população? A população demanda diversas questões no dia a dia. Em qualquer cidade de maior ou menor porte, o tema saúde sempre vai ser central também numa campanha eleitoral. Por mais que se faça, o tema saúde sempre vai ser central. A saúde tem que ter atendimento a tempo e a hora, né? O dia a dia das pessoas, as pessoas não têm recursos para arcar no dia a dia com um volume de custos de medicamento, de exames, e as coisas têm que funcionar. Não pode, por exemplo, Marcão, e eu ouço isso, e se alguém que está me assistindo ou está me ouvindo aconteceu com você, para não falar que eu estou de mimimi, para não falar que eu estou falando mentira, espalhando fake news, me manda mensagem depois no WhatsApp, no direct do Instagram, no inbox do Facebook, fala, aconteceu isso comigo, né? Não pode o cidadão chegar numa secretaria com um documento de pedido de exame, de pedido de consulta, deixar lá, aquilo ficar lá uma semana, 2 semanas, 1 mês, voltar, 2 meses, sumiu. E o sujeito tem que voltar a fazer aquele procedimento para ter aquele... Não pode. No mundo de hoje, não pode. Eu volto a dizer, quem passou por isso, eu ouço isso demais, quem passou por isso, manda mensagem, aconteceu comigo. Só para depois se falarem que eu estou espalhando fake news, eu botar aquele monte de mensagem que eu recebi e identificando que esse problema é fatal, é existente, é real, né? Não pode, Marcão. Outro dia eu visitei um bairro aqui, o bairro Rosa Mística. O pessoal chama de Sem Terra. Urbanizado na minha gestão em 2001. Era um lugar largado, o povo lá vivia largado. Eu entrei em 2001, nós urbanizamos, de lá para cá não fizeram mais nada lá. Não pode você chegar num bairro como aquele, encontrar uma família de 3 filhos, a filha mais velha de 11 anos, autista, com diagnóstico de autismo, e não ter a medicação disponibilizada pela prefeitura. Eu ainda virei e falei assim, não é possível, não temos. Mas naquele dia eu notei que a criança estava um pouco, um pouco mais hiperativa, né? Eu falei, e medicação dela? Vocês deram medicação recente e tal? Ela falou, não, hoje nós não demos medicação, nós não temos a medicação. Porque aqui é assim, quando a gente tem o dinheiro, a gente compra a medicação. Quando a gente não tem o dinheiro, não tem a medicação. Não pode isso acontecer no dia de hoje em Rio Pomba. Então a saúde é uma questão que precisa ter atenção. Eu tive agora há poucos dias com o ex-deputado Marcos Pestana, meu amigo, foi secretário de Estado da Saúde de Minas Gerais, uma das maiores, reconhecida por este trabalho como uma das maiores autoridades em saúde pública do Brasil, né? E eu fui conversar com ele sobre saúde, não fui conversar política não, fui conversar com ele sobre saúde, já planejando o que nós vamos apresentar em termos de programa e de compromisso para a nossa futura campanha, caso a pré-candidatura
passe na nossa convenção partidária, né? E o tema central é o seguinte: nós temos que profissionalizar as ações de saúde. E nós vamos detalhar isso no momento certo. Educação é outro ponto importante, né? Educação cuja evolução começou no meu mandato, 2001. Os grandes saltos que Rio Pomba passou a ter em educação foram no meu mandato. Houve outros saltos depois, claro, porque boa parte da equipe que se compôs naquele momento ou continuou depois, ou boa parte ainda está aí até hoje, né? Nós profissionalizamos muito a educação, conseguimos curso superior para todos os professores na minha época. Olha o salto que isso gera para os anos seguintes, porque esses professores tiveram a oportunidade de fazer curso superior. Eles tinham segundo grau, muitos deles, né? Então a educação sempre é uma prioridade e nós precisamos fazer com que a cidade dê novos saltos, né? Questão de robótica, por exemplo, temos que introduzir isso, temos que construir essas ferramentas novas que estão aí à disposição da educação, né? Nós temos que colocar isso. Segurança pública, Marcão, isso é um problema sério, inclusive para uma cidade como Rio Pomba. Até porque o Estado de Minas Gerais, infelizmente, tem se ausentado dessas tarefas, né? Nós temos hoje um efetivo menor, até veículo, parece que tem um veículo em Rio Pomba, à disposição de Rio Pomba, né? Quer dizer, a segurança pública, dado ao fato de Rio Pomba ter parado no tempo, nós deixamos de implantar, por exemplo, o programa Olho Vivo, que é esse programa de câmeras, que pode monitorar os principais pontos, principalmente Rio Pomba, que é um grande entroncamento, né? É um grande entroncamento. Você tem que ter vigilância, monitoramento desses pontos, né? Agora, Tocantins, que está aqui do lado, acabou de fazer isso. Tocantins fez e o Pomba não fez. Então, quer dizer, nós estamos parados. Precisamos recuperar esse tempo perdido. Trânsito. Só para terminar aqui. Sim. O trânsito de Rio Pomba está um caos, especialmente nos horários de saída de escola. E ninguém faz nada. As grandes reformulações de trânsito foram na minha época. Eu deixei um projeto de trânsito em execução, executado, e outro para ser executado em segunda etapa. Parte dele foi colocado em prática. Mas de uns anos para cá, parece que Rio Pomba consulta engenheiro de boteco, sabe? Reúne lá na prefeitura os engenheiros de boteco, nós temos que fazer isso em tal rua, nós temos que fazer aquilo em tal esquina, né? Não tem uma concepção para resolver um problema, que a gente está vendo os gargalos por aí, né? Em vários pontos da cidade. Trânsito é um problema sério. Infraestrutura urbana, a cidade parou em termos de infraestrutura urbana, e a infraestrutura urbana é algo importantíssimo, porque ela movimenta a economia, ela gera qualidade de vida para quem recebe o trabalho de infraestrutura urbana, seja um calçamento, um muro de arrimo, né, um asfalto, o que for, mas ela gera qualidade de vida, mas ela movimenta a economia, gera emprego, né, e diferencia a cidade perante as demais, porque uma cidade que é bem cuidada, o investidor que chega de fora, ele quer trazer sua empresa num lugar que cuida bem das pessoas. Ele olha e fala assim, essa cidade cuida bem das pessoas. Ele olha diferente para uma cidade como aquela que está sendo bem cuidada. E é assim que nós temos que fazer com o Rio Pomba, né? Então tem uma série de prioridades, eu elenquei aqui algumas delas, sim, mas tem uma série de prioridades para a gente poder fazer a cidade voltar aos seus trilhos. Voltar a ter uma interação com a vontade da população. As ações hoje não estão de maneira interativa com a população. Essa é a grande questão. Agora, eu vou pedir até uma resposta breve nesse sentido, Giovanni, mas é importante a gente mencionar, porque é um tema que eu falei também nas outras entrevistas com os demais pré-candidatos. Você acredita que nós vamos ter uma campanha, pode haver algum tipo de polarização na campanha, com relação ao nível de uma futura campanha, o que você espera? E obviamente a gente tem que falar um pouco disso, porque é uma questão que não sou eu que estou dizendo, alguns adversários citam, de um perfil autoritário da sua parte. Como que você vê isso? Bom, vamos lá, você fez 3 perguntas: nível, polarização e perfil. Nível da campanha tem de tudo, Marcão. Você conhece, você gosta de política, e as pessoas que vivem no dia a dia, não só de Rio Pomba, como você que acompanha política em outros locais, sabe que existe política de todo nível. Então aqui também vai ter todo nível de política, e assim aconteceu em todas as outras campanhas. Polarização. A polarização, ela é própria de qualquer coisa que tenha 2 lados, ou mais de 2 lados. Você acredita que nós vamos ter quantidade? Vai ter, claro. Eu tô na política eu comecei como candidato em 1996, foi a minha primeira candidatura com 28 anos. Naquela época foi uma eleição com 4 candidatos e muito polarizada. 2000 mais polarizado ainda.
Então a polarização existe em qualquer lugar. Se você entrar no estádio de futebol para assistir Flamengo e Fluminense, tem polarização ali. Flamengo e Vasco, tem polarização ali. Mas do ponto de vista do radicalismo? Tudo bem, vai existir, sempre tem um militante mais radical, sempre tem um lado mais radical. Isso vai existir, mas eu não estou preocupado com polarização, Marcão. Eu não estou preocupado, sabe por quê? Porque eu olho a vida e eu olho o dia a dia de uma administração e da política, procuro olhar com os olhos do eleitor. O eleitor não está preocupado com o lado A, lado B. Ele não está preocupado se você se relaciona com o lado B e eu com o lado A. Ele não está preocupado com isso, ele está preocupado com a solução dos seus problemas. E eu na campanha, não estou nem aí para essa questão de polarização, se você quer saber a verdade. Sim. Eu quero saber, eu quero resolver, é o problema lá do Rosa Mística que eu acabei de te contar aqui. Eu quero resolver a Vila Gomes, ali na estação, a 5 minutos de onde a gente está. A 5 minutos, você pegar um carro aqui agora, a 5 minutos de onde a gente está, a Vila Gomes, na estação. Não tem calçamento, não tem drenagem de água pluvial, não tem iluminação pública e paga iluminação pública. Esse problema eu quero resolver. E com relação a essa questão de alguns adversários denotarem, questão de perfil, como é que você vê isso? Perfil é o seguinte, cada um tem um estilo. Eu realmente, quando fui prefeito muito jovem. Eu peguei uma situação na prefeitura extremamente caótica. Eu acabei de dizer no início, foi a maior crise administrativa e política da história de Rio Pomba. Você não resolve isso com tapinha nas costas, como alguns fazem, ou com falação, como outros fazem, com firula. Não, você resolve com trabalho, pegando o touro à unha, descascando o abacaxi à unha, como eu falei aqui. E isso às vezes expõe muito a gente. Eu me expus muito como prefeito naquela época para resolver problemas estruturais do município, né? Claro que o tempo passa. Eu hoje tenho uma visão muito mais ampla. Eu tenho uma visão crítica até de mim mesmo como prefeito naquela época. E por isso que eu topei voltar. Eu tô querendo voltar, Marcão, para eu ser melhor do que eu fui. É um desafio ser prefeito de Rio Pomba, na situação que nós estamos pegando, qualquer um vai pegar a cidade, mas é um desafio para mim ser melhor do que eu fui. Eu me impus esse desafio. Eu, quando decidi me colocar como pré-candidato e conversei com as pessoas mais próximas, eu disse, esse é um desafio para a cidade, mas é um desafio muito mais para mim mesmo, porque eu quero voltar para ser melhor. Eu quero mostrar para as pessoas a capacidade que existe, que é reconhecida, mas não apenas isso, a condição de ter a sensibilidade de se colocar no lugar do outro e resolver de fato os problemas das pessoas. Porque quem está aí 24 horas por dia, Marcão, só para encerrar, quem está aí 24 horas por dia há anos é que produziu essa lambança da Copasa. Quem está aí 24 horas por dia é que não faz, nesses vários mandatos recentes, não faz a prefeitura chegar na porta da casa das pessoas. É quem está aí 24 horas por dia. Agora, para a gente encerrar, Giovanni, a gente está com o nosso tempo esgotado, eu vou pedir 1 minuto a sua mensagem para o nosso ouvinte, você que acompanhou a nossa entrevista até agora, fica à vontade, 1 minuto para suas considerações finais. Eu agradeço e peço desculpas às vezes por respostas mais amplas, mas a gente tem que ser detalhado há muito tempo fora do microfone, né, Marcão? E aí, assim, tem coisas que precisam ser contadas, e a história da Copasa que eu contei aqui, ela é muito mais longa do que essa que eu contei. Mas eu quero dizer o seguinte, nós estamos prontos, com energia, com vontade, com disposição para ser prefeito, para apresentar uma pré-candidatura. Ser prefeito no próximo mandato vai exigir muita disposição, muita vontade, sobretudo energia, porque o prefeito vai ter que estar aqui, vai ter que estar colar, vai ter que estar na zona rural, vai ter que estar na pedreira, vai ter que estar na estação, vai ter que estar em todo lugar para resolver os problemas estruturais da cidade de Rio Pomba. Tem que ter energia. E até quero adiantar um outro programa que nós vamos implantar, que tem a ver com tudo isso que eu estou falando. Nós vamos implantar o programa Prefeitura nos Bairros. Eu falei isso em 2016, quando fui candidato. Nós vamos implantar o programa Prefeitura nos Bairros. Hoje há ausência da prefeitura nos bairros, né? Na minha época tinha. E nós vamos fazer com que o prefeito, uma vez por mês, aos sábados, prefeito, vice-prefeito, secretários, agente comunitário que trabalha naquele bairro, todos vão andar comigo lá, se eu for prefeito. Vamos lá num sábado, vamos marcar, comunicar a população. Nós vamos resolver muitas das coisas, dessas demandas, casos como esse da medicação da criança autista. Nós vamos pegar lá na hora, resolver na hora, em contato, olho no olho da população, porque o que a população quer é se sentir cuidada e ser cuidada. A população quer ter confiança nas pessoas que estão no dia a dia da prefeitura. E a hora que a gente conseguir implantar esse programa, consolidar esse programa, fazê-lo
rotineiramente, como uma rotina mensal da prefeitura, nós vamos conseguir a confiança da população para estar junto conosco nesse trabalho de reconstrução, de recuperação do tempo perdido, né, para fazer a cidade andar para frente, e com essa confiança nós vamos ter as condições de depois fazer as ações estruturais que eu falei aqui, dentre outras, né, eu falei aqui as várias ações estruturais que o município precisa. Muito obrigado a todos. Nós recebemos então aqui o pré-candidato à prefeitura, Giovanni Bahia. Nós agradecemos também a presença do pré-candidato. Eu quero agradecer também você que me deu a honra da audiência, que nos deu a honra da audiência durante toda essa primeira série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito. Quero dar um recado rápido: nós estaremos recebendo os futuros candidatos assim que as candidaturas forem oficializadas. Estaremos recebendo já para uma entrevista, uma sabatina com os candidatos, e no dia 12 de setembro nós teremos o nosso debate com a presença dos candidatos. As assessorias já foram notificadas. Dia 12 de setembro é o debate que vai acontecer. Nós vamos dar todos os detalhes na programação da Jovem Rio. Muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro. ZYX 498, Rádio Jovem Rio FM, 106,3 MHz, canal 292 de comunicação, Rio Pomba, Minas Gerais.